mas o de cargas, para que eu preciso? Vou transportar o quê se o país não está produzindo? Então eu vou também fechar a minha filial. Pegue o dinheiro e aplique em bolsa de valores, aplique junto ao banco, porque né, a música do governo é não produzir atualmente, é pegar o dinheiro e aplicar no mercado financeiro que o jurão está lá em cima. Né? E aí então, o que acontece? Né, essa empresa vendeu a frota de caminhões, de transportadoras, e ficou só com a frota de ônibus para transporte coletivo. A parte, né, isso aconteceu agora em agosto de 2015. Então, tudo que o setor, aí se fala, né, unidade geradora de caixa. A empresa não tem duas unidades geradoras de caixa, que é transporte coletivo e transporte de cargas. O transporte de cargas ele fechou. Quando? Em agosto, 31/8, vamos supor. Certo aí? Então, tudo que ela teve de receita e despesa desse setor aqui, inclusive venda desses caminhões, né, depreciação dos bens e etc., até essa data, são operações descontinuadas, são as que não continuarão a existir no ano seguinte. Então, eu vou informar aqui nota explicativa. Tá? Agora, o transporte coletivo, não. Esta, a empresa vai continuar. Aí, no transporte coletivo, tem um detalhe, né? Porque, antigamente, o que era receita e despesa não operacional? Receitas e despesas não operacionais estavam ligadas à baixa de ativo permanente. Certo? Um conceito bobo que nós tínhamos aí. Certo? Isso acabou. E se eu estou aqui, né, no transporte coletivo e tenho aí, digamos, 1000 ônibus, resolvi vender 100 ônibus para comprar certamente mais 100. Eu estou renovando a frota, não estou? Isso acontece continuamente na empresa. Então essa venda é tudo operação o quê? Continuada. Certo aí? Agora vamos supor que a empresa diz, opa, dezembro de 2015, a crise apertou. Digamos, novembro de 2015, a crise apertou mais ainda. Eu não quero fechar aqui transporte coletivo, né? Porque transporte coletivo continuará a existir. Só que o país está com taxa de desemprego de 20%. Isso quer dizer que eu não tenho, né, aquele pleno vapor para transportar pessoas, porque 20% das pessoas estão desempregadas, não estão mais andando de ônibus. Eu vou ter que também reduzir a minha estrutura em 20%. Então, vou vender 20% dos meus ônibus. De 1000, vou vender 200 ônibus. E essa unidade geradora de caixa está se encolhendo, não está? Então, eu tenho que analisar esta proporção e julgar receitas e despesas proporcionais a esta estrutura extinta, reduzida, da unidade geradora de caixa e lançá-las aqui em receitas e despesas de operações descontinuadas. E o restante, 80%, da frota que continuará, o que ela teve de receitas e despesas no balanço de 31 de dezembro, por exemplo, vão continuar a existir, vão aparecer em operações continuadas. Sacaram aí o raciocínio, a filosofia? Tá bom, então vamos voltar aqui. Né? Então, o que acontece? Ó? Quando mudaram aqui, com a medida provisória 449, né, eliminando receitas e despesas não operacionais e colocando outras receitas e outras despesas, se vê claramente que o legislador aqui não entende de contabilidade internacional. Ele quis mudar. Né? Então, o que acontece? O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né, baixou o CPC 02, lá no seu item 136 e 137, primeira coisa que eles trazem aqui, qual é? Elogio ao legislador, né? Dizendo, não, olha só, né? O CPC é bem, né, diplomático, ele poderia estar dando paulada, legislador, você não entende contabilidade internacional, que outra receita, que outra despesa você está colocando aí? Não, ele fala, não, né? Mais uma vez houve uma evolução na nossa legislação, né? Com a ideia de transportar o Brasil para a filosofia da contabilidade internacional, o legislador adequadamente revogou o conceito de receita e despesas não operacionais. Então, foi o primeiro elogio, certo? E segundo, ele deixou um recado aqui. Qual é? É porque os autores pequenos, porque o autor quer logo vender livro, né? Aí quando chegou essa medida provisória, ele simplesmente pegou a estrutura da DRE e onde estava receitas não operacionais, colocou outras receitas. Onde estava despesas não operacionais, colocou outra despesa. Certo? Aí o legislador, aqui o CPC está dizendo, olha, com a extinção de receitas e despesas não operacionais, então, a partir de 2008, não
existem mais receitas não operacionais e despesas não operacionais. E terceiro, até que saia nova regulamentação, entenda que aquelas receitas operacionais que sobraram, você está entendendo que se extinguiram as receitas e despesas não operacionais, o que sobraram são todas operacionais. Aí ele está dizendo, essas receitas e despesas operacionais que aparecem na nossa lei, vão ter que ser divididas em receitas e despesas de atividades continuadas e atividades descontinuadas. Até que saia a nova legislação. Então pronto, ele já deu o recado. Olha, legislador já alterou, não vamos mais mexer na lei, tá? Receitas e despesas não operacionais não existem mais já desde 2008 e que tudo que sobrou aqui são operacionais e que deverão ser regulamentadas em atividades continuadas e descontinuadas porque a filosofia internacional é assim. E com isto veio o CPC 26, que no seu item 82 trouxe a estrutura mínima, dividindo, portanto, em receitas e despesas de operações continuadas e receitas e despesas de operações descontinuadas que deverão aparecer em notas explicativas, trazendo para a DRE, na penúltima linha, o quê? A operação descontinuada. Entendido aí o raciocínio? Então vamos falar da DRE para valer agora. Por favor, acompanhe aqui. A estrutura da demonstração do resultado do exercício, de acordo com a Lei 6.404, regulamentado pelo CPC 26, item 82, interpretado aqui por Roberto. Aí eu vou detalhar o que quer dizer o CPC 26, que vai cair em 22 itens, tá ok? Então, veja, item 1, a receita bruta. Certo? Item 2, deduções da receita bruta. Item 3 é igual receita líquida. Item 4, menos custo da mercadoria vendida para a empresa comercial, menos custo do produto vendido para a empresa industrial, menos custo do serviço prestado para a empresa prestadora de serviço. Aqui eu devo puxar um totalizador, que é o resultado bruto, lucro bruto ou prejuízo bruto. Não tenha dúvida, até aqui, como você observa, estamos tendo o resultado da atividade fim de uma empresa comercial, industrial ou prestadora de serviço. Certo aí? Na sequência, item 6, menos despesas de vendas ou despesas comerciais, despesas do setor de vendas. Item 7, menos despesas gerais e administrativas, principalmente administrativa. Item 8, mais outras receitas. Item 9, menos outras despesas. Item 10, obrigatoriamente, um item aqui para mais ou menos resultado da equivalência patrimonial para investimento avaliado pelo método da equivalência patrimonial. E o item 11, que é o lucro antes das despesas e receitas financeiras ou prejuízo antes das despesas e receitas financeiras. Lá, e análise das demonstrações, o professor certamente vai falar aí do EBITDA, não é isso? Muito bem. E na demonstração antiga não tinha esse totalizador, na nova tem, o que facilita a análise das demonstrações financeiras. 12. Menos despesas financeiras. 13. Mais receitas financeiras. 14. Igual lucro antes da contribuição social sobre lucro ou prejuízo antes da contribuição social sobre o lucro.
E 15 menos contribuição social sobre o lucro é igual a 16 lucro antes do imposto de renda ou prejuízo antes do imposto de renda. 17 menos o imposto de renda. 18 é igual lucro após a dedução do imposto de renda ou prejuízo após a dedução do imposto de renda. 19 menos participações de terceiros no lucro. 20 é igual ao quê? Lucro líquido de operações continuadas, que é aquele item 3 daquela estrutura que nós falamos, certo? Ou prejuízo líquido de operações continuada, aquela que vai continuar, certo? E aí, veja, nós temos que, tá? Aqui em notas explicativas, demonstrar o quê? Receitas de operações descontinuadas, aquela receita que existiu até um dado momento deste ano, lembra-se? Menos despesas de operações descontinuadas, aquela despesa que existiu até um dado momento deste ano, é igual ao lucro antes da contribuição social sobre o lucro ou prejuízo antes da contribuição social sobre o lucro. Menos contribuição social sobre o lucro de operações descontinuadas é igual ao lucro antes do imposto de renda ou prejuízo antes do imposto de renda de operação descontinuada. Menos o imposto de renda é igual ao lucro líquido de operação descontinuada ou prejuízo líquido de operação descontinuada, aquele que existiu só até um dado momento deste ano. Este resultado aqui é que devo usar a penúltima linha aqui, ó. Mais ou menos o quê? Resultado de operação descontinuada. Lucro líquido de operação descontinuada ou prejuízo líquido de operação descontinuada. Para se chegar ao lucro líquido do exercício ou prejuízo líquido do exercício. Detalhe, o artigo 187 da Lei 6.404 manda informar aqui o quê? O lucro líquido ou prejuízo líquido do exercício por ação, que é só pegar o resultado do exercício e dividir por número de ações da empresa, certo aí? Para que serve isso? Para nada, só coloca porque a lei exige, certo aí? Porque para fins de análise, etc., não vai servir para nada isso aqui. Tá bom, e agora vamos rápido à explicação aqui, ó. Coisa que você tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, ó, quer ver? CPC 30 trata de quê? Receita. Tem que estar muito atento a isso aqui, ó. Receita, né? Decorre do seguinte, ó. Olha só. A realização deve ser igual ao disponível ou equivalente. Quando se diz equivalente, eu estou falando aqui, na verdade, de títulos de crédito. Quando você fala em título de crédito, todo mundo sabe o que é isso ou não? Lá na contabilidade básica, né? A gente diz o quê? Que quando uma empresa abre as portas, né, com fins econômicos, o cliente chegou e pegou uma mercadoria e passou no caixa e quer pagar em reais. É obrigado a receber? Sim, porque a recusa é o quê? É crime, porque é recusa da moeda de cunho obrigatório. Isso quer dizer, então, que a venda à vista é um procedimento obrigatório. Se a empresa colocou a mercadoria e colocou o preço, o cliente quer pagar em reais, ela não pode recusar a receber, não. A menos que já tenha lá, dizendo a mercadoria está reservada, já está vendida, etc. Mas não tem essa plaquinha, ele pegou a mercadoria, passou no caixa, tem que levar. Certo? O que eu quero dizer? A operação à vista funciona assim. E a operação a prazo? A empresa é obrigada a vender a prazo? O que é vender a prazo?
É vender no momento 1 e receber no momento 2, não é isso? Está obrigado a vender? Não. Ela só vai vender se tiver uma relação de confiança. Relação de confiança. Confiança em língua portuguesa é o quê? Crédito. Não é isso? Então, veja que, claro, a empresa que vai vender a prazo, ela tem que verificar se o cliente está, né, com credibilidade no mercado. Com credibilidade no mercado é o cliente que não está com o nome sujo. Por isso é que tem o Serasa, etc. e tal, para, né, verificar internamente, sem expor a pessoa, evidentemente. Né? Agora, fechado o negócio, isso aqui tem que ter documento. O documento disso aqui são os chamados títulos de créditos. Aí, a duplicata é um título de crédito, a nota promissória é outro título de crédito, a letra de câmbio é um título de crédito, e assim vai. Nós temos relação de títulos de créditos. Certo aí? Então, voltando ao assunto, ó. Para o CPC 30, receita. A realização acontece quando eu estou fazendo o quê? A realização de um contrato. Não é isso? Então, por exemplo, ó, olha um exemplo. Está aqui. No momento 1, assinou o contrato. No momento 2, né, emitiu a nota fiscal. Momento 3, a mercadoria saiu do estabelecimento. Momento 4, a mercadoria foi entregue. Momento 5, houve o efetivo recebimento. Quando que está ocorrendo a receita? Porque o regime é competência e não é exercício. É quando ocorreu o fato gerador. Então, nesse momento que houve, olha só, assinou o contrato, tem as duas partes. Um se comprometeu em pagar, fazer o pagamento, não é isso? Outro se comprometeu em o quê? Né? Transferir o bem para o comprador. Quando que isso está acontecendo? No momento da entrega. Certo aí? Então, neste momento, falamos que juridicamente ocorreu o que? O fato econômico. O que é fato econômico? É a ocorrência concomitante da essência com a formalidade. O que é a essência? É a matéria de fato. O que é a formalidade? Matéria jurídica que dá cobertura àquela matéria de fato. Traduzindo, o que eu quero dizer? Que, de repente, você vai querer brigar dizendo que não quer pagar. E foi para o judiciário. O que a justiça vai exigir? Um contrato que formalizou o interesse das partes? E qual é o contrato? É venda de um bem. Houve a transferência de propriedade, a entrega? Houve. Então que se faça a contraprestação. Então, amigavelmente ou judicialmente, a empresa receberá porque ela cumpriu a sua parte do contrato entregando a mercadoria. Certo aí? Muito bem. Então, aqui existe o fato econômico, juridicamente falando. Então, para a contabilidade, esse é o momento que gera a receita. Fato gerador da receita. Então, esse é o momento da receita. Então, a receita, ela eu devo reconhecer no momento da sua realização. E essa realização é quando a empresa recebeu ou terá que receber por meio de um título de crédito lá no futuro. Certo aí? Então, existe a receita de venda de mercadoria, que é esse momento da entrega da mercadoria. A receita da prestação de serviço é quando se presta o serviço. E assim vai. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: por que eu estou explicando isso? Porque aqui está a DRE, e é assunto de prova do nível de vocês, que é a aplicação do CPC 30, certo? Porque quando você vai lá para o CPC 26, está aqui, ó, o CPC 26, lá no item 82, ela diz, a empresa tem que apresentar receita, custo, lucro, certo? Aí você tem que sair interpretando. O que é essa receita? Né? E aí ela continua dizendo, olha, para publicar, tem que ser a receita. Aí o que é que eu tenho que publicar como receita baseado no CPC 30? Então acompanhe, ó. Imagine se a empresa emitiu aqui uma nota fiscal vendendo uma mercadoria de 1.000. Certo aí? E aí concedeu um desconto de 200. Total da nota é 800. Como é que você contabiliza isso aqui?
Nem devia estar fazendo razonete nessas alturas, viu? Mas, né, desculpe, eu tenho que demonstrar aqui, porque você não respondeu, eu vou fazer aqui, né? Então, olha, eu vou fazer o lançamento 1, caixa, a receita de vendas. Não é isso? E 2, com desconto concedido, a venda diminuiu. Só que em vez de debitar a venda, debita uma retificadora chamada desconto sobre vendas. E isso torna aqui caixa. Quanto que recebeu no caixa? 800. Por isso, lanço já direto. Caixa, né? Faço um só lançamento disso aqui. Debito caixa, quanto? 800. Né? Debito desconto concedido, quanto? 200. E credito vendas de 1.000. Na demonstração do resultado do exercício, o que vai aparecer? 1, receita bruta, de acordo com a lei tributária, inclusive. E de acordo com a lei 6.404, inclusive. Venda de quanto? 1.000. 2, menos deduções da receita bruta. Vai aparecer o quê? Desconto sobre vendas. Quanto? 200. Certo? 3 é igual a receita líquida. De quanto? 800. Certo aí? Aqui eu estou obedecendo tanto a lei 6.404, como também a lei tributária 12.973, que é essa nova lei tributária que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015, que é o quê? A lei tributária definitiva, a maior mudança dos últimos 35 anos, porque ela mudou, inclusive, o decreto-lei 1598 de 77. Certo aí? Tá bom. Então, de acordo com a lei, é essa a estrutura. Só que tem o seguinte, de acordo com o CPC 30, eu vou, né, se é uma empresa que está obrigada a fazer publicação, ela tem que publicar a receita nos termos do CPC. E a receita não é aquilo que a empresa recebeu ou receberá por ter cumprido o contrato? Pois bem, então a empresa que está obrigada a publicar, a DRE começa a partir daqui, viu? Guardaram esse raciocínio aí? Então, DRE de empresa que publica demonstrações financeiras. Quem é que publica demonstração financeira?